gravando no dia 20, né? Publicar no dia 21, na noite, porque eu estou gravando um pouquinho mais perto dos acontecimentos finais do dia e tudo, para poder esclarecer as coisas que estão acontecendo, que tem um pouquinho mais de precisão dentro das atividades e comentar os fatos do dia, alguma coisa, porque sempre tem assunto. Política é uma área que não adianta, a gente pode não gostar de comentar, pode não gostar de falar de política, mas ela gira o teu mundo, o meu mundo, o mundo de todos nós, né? Ela não vai deixar de acontecer porque você não gosta dela, ela vai acontecer igual. Então é importante comentar, é importante falar. O que acontece hoje? Sim, faleceu um senhor, eu não me lembro nem o nome dele, mas assim, ele era assessor da Dilma e do Lula, foi assessor do Dilma e do Lula para assuntos internacionais, é daqui de Porto Alegre até. Ele faleceu de um ataque cardíaco. E esse senhor, ele ajudou a criar o projeto dos BRICS, né? O mercado comum, né, entre os países em desenvolvimento, que seria Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, né? Um contraponto, né, naquela linha que era da chamada globalização. E aí ele criou o conceito de globalismo, uma coisa assim. Na verdade criaram aquela equipe que estava trabalhando com ele, a questão do Foro de São Paulo, uma série de coisas, tudo isso teve fundamento com base nesse teórico, tá? Então foi uma das pessoas que ajudou a criar esse processo todo. E como ele ajudou a desenvolver o projeto todo para mercado internacional, comércio exterior, ele, se vocês perceberem, no período da Dilma e do Lula, foram os períodos onde houve maior crescimento de consulados e embaixadas da história do Brasil. Tantos que alguns até estão sendo fechados agora, né? Mas que em muitos desses países, os presidentes inclusive, estão sendo presos, tá? Tem caso aqui o presidente do Peru, por exemplo, né? Eles estão sendo presos, né? Condenados e já estão na cadeia antes mesmo do Brasil, por conta da questão da relação com a Odebrecht. E a Odebrecht, ela foi uma das empresas, junto com a Andrade Gutierrez, a OCC e várias outras empresas por aí, né? Elas foram junto com o Lula, principalmente com o Lula, né? Depois da presidência da República, ele embarcava junto com as delegações do Brasil como convidado para fazer a mediação. Ele se tornou um lobista, né, destas empresas em diversos países do mundo. Então ele viajava, as palestras dele, as pseudos palestras dele, ele viajava pelo mundo fazendo as palestras, né, para o Instituto Lula e para similares, né, isso assim. E ele fazia então com que o BNDES, ele fazia a mediação que o BNDES fizessem obras em outros países, em vez de fazer as obras no Brasil. Então tinha as hidrelétricas, as pontes, no caso o porto lá em Cuba e assim por diante, né? Então tudo isso construído com dinheiro do imposto brasileiro, que ia para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né?
que era para usar o dinheiro do imposto brasileiro para fazer obras aqui no Brasil de infraestrutura, e não foram feitas. E foi gastando dinheiro que até o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi gasto nisso. Hoje nós temos um rombo de mais de 319 bilhões nos cofres públicos, segundo o governo, por conta do desgoverno de 4 governos consecutivos do PT. E aí, Sérgio Moro agora deu um ultimato para o Lula, disse: olha, nós vamos marcar uma nova conversinha, nós vamos ter um papo de novo. E eu não quero mais mobilizar, porque deu 100 mil, né, só mobilização para te receber da outra vez. Então eu não quero mais gastar dinheiro público. Nós vamos fazer uma videoconferência. Falou com os advogados, né, nessa ciência, nós vamos pensar no assunto. Então tá, a outra opção é gastar mais 100 mil do dinheiro público, né, e provavelmente eles vão fazer isso porque eles querem show. Eles querem show, né, eles podem recusar, e aí o juiz vai ter que receber ele lá, eles vão ter que fazer de novo tudo aquilo ali e vai dar show. É o que eles querem incomodação, eles querem show. Senão poderiam fazer, aceitar de cara, mas eles estão fazendo anos glicosados, né, para não dizer outra coisa, para poder exatamente ganhar mídia e se promover, e fazer nas redes sociais. Isso não daria tanto ibope, né? Ele quer olhar olho no olho do Moro, dizer que foi injustiçado e coisas assim. Então tudo bem. Primeiro, o Sérgio Moro pegou e reteve 600 mil nas contas de Luiz Inácio Lula da Silva, depois agora 9 milhões. E o pessoal, quando ele reteve 600 mil, o pessoal começou a fazer vaquinha para o Lula. Agora eu quero ver se vocês vão fazer vaquinha para o Lula para devolver os 9 milhões para o Lula. O Lula, eles fecharam agora a Paulista lá, disseram: não, a gente está penalizado com a postura do Sérgio Moro, que tirou todos. Quando ele tinha tirado 600 mil, o PT veio com o discurso de que Lula não tinha mais nada, que não tinha nem como sobreviver, que tinha retirado todos os recursos de Lula, isso aqui com 600 mil. Olha, um ex-presidente do Brasil que ganha 1 milhão por ano, só sendo ex-presidente, tá? O staff dele por ano é de 1 milhão, só isso. A Dilma também, tá? Todos os ex-presidentes, Fernando Henrique também, tá? O staff deles é este. A Dilma, caçada nos seus direitos políticos, ganha 1 milhão por ano, tá? Então assim, cada palestra do Lula ele cobrava 500 mil. A Dilma, o Fernando Henrique também, 500 mil. A palestra, o valor da palestra de um ex-presidente do Brasil, 500 mil. Tá? Retiraram só 9 milhões. 9 milhões, que foi o que encontraram de bens e pegaram e fizeram a retenção desses bens. Que depois podem ser devolvidos quando acabar o processo todo. Que ele pode não estar nem mais vivo para receber isso, pelo adiantado da idade, mas ele não vai poder mais culpar a Marisa por conta disso. Pode, no entanto, os outros laranjas, que são os filhos, porque tinha um dos filhos, por exemplo, que não tem nem formação sequer, qualquer, que nem o pai, né, e que, segundo consta, ele ajudava, era tratador de elefantes num zoológico, né, em São Paulo, e agora é milionário, bilionário, coisa assim, vive na esbórnia por aí, né? Então, talvez tenham sido esses os recursos que tenham sido comentados que eram de Lula, alguma coisa assim, ou talvez não. Talvez ainda precise ser verificada essa questão da correlação dos chamados laranjas, aquelas pessoas que estão utilizando bens do Lula e que estão como se fossem deles, mas que não tem fonte
origem, o recurso para a formação daquele capital da noite para o dia, como aconteceu com os filhos do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, se não está no nome de Lula, está no nome dos filhos, né? E essa explicação seria viável para que algum dinheiro retornasse. Agora, eu fico pensando assim, se vocês querem realmente resgatar, zerar a conta para o povo brasileiro não ter que pagar tanto imposto e arrumar, limpar a sujeira toda e arrumar a casa de verdade, então o ideal seria que vocês fizessem o seguinte: vocês verificassem a quantidade, fizessem uma CPI realmente, uma CPMI do BNDES, né, nos governos Lula e com relação às embaixadas e consulados do mundo inteiro, né, do mundo inteiro, que foram abertas dentro daquele período. E aí vocês teriam facilmente teriam como encontrar os recursos destinados, inclusive muitos deles a fundo perdido, inclusive pelo próprio BNDES, com o aval de Lula e de Dilma. Isso é uma das coisas, e aí vocês encontrariam lá aqueles recursos que foram extraviados, né? Então, nesse momento vocês entenderiam onde é que está o dinheiro. Siga o dinheiro. Isso é a máxima de quem combate a corrupção. Siga o dinheiro, né? Seguir também a dedução do imposto de renda, né? Assim, do filho do Lula, dos filhos do Lula, né? De todos eles, porque se nada é do Lula, é dos amigos do Lula, também pode ser dos filhos do Lula, dos parentes do Lula, dos irmãos, primos, né? Os parentes correlacionados, aquelas pessoas que estão próximas dele, né? Foca no Lula, né? E foca nessas questões específicas nesse sentido que eu estou te falando. Aí o que acontece? Vocês vão ter aí o retorno imediato desse capital. Que pode, de repente, se não é de ninguém, se não tem dono nenhum, se está lá, se está perdido por aí esse dinheiro, vamos resgatar, repatriar esse dinheiro e devolver para os cofres públicos, né? Porque se é um dinheiro que não é de ninguém, então é de alguém, né? Esse dinheiro é do imposto dos brasileiros e deveria voltar para os cofres públicos, né? Então aí tem a explicação de como foi feito essa situação, e quem poderia dar a explicação de tudo isso foi esse senhor que eu comecei falando o vídeo de hoje, esse senhor que faleceu do coração, teve um infarto, morreu, bateu as botas, caiu duro, né? E ele era uma das pessoas que poderia ter falado alguma coisa a respeito disso, porque foi um dos mentores desse processo todo, mas morreu antes, né? E pode acontecer que a Lula não chegue até o final do julgamento, porque ele já tem uma certa idade, quer ser candidato a presidente da República ainda, né? E pode ser que, mesmo tendo falecido, que se verifique que ele era realmente responsável, culpado. E aí o que acontece? Como está retida essa questão dos recursos dele, vai se extinguir o processo ou não, ou segue. Porque se acontecer de ele ser responsabilizado mesmo tendo já falecido, esse recurso não tem que ser devolvido para a família nem nada, não pode se extinguir o processo, tem que ser mantido isso aos cuidados do Estado. E como é que vai ficar essa situação, né? Corre-se o risco dele, pelo avançado da idade, não ver esse recurso sendo devolvido para ele ou não, né? E eu acho, sinceramente, que 9 milhões para ele é muito pouco. É muito pouco. Ele não fez várias palestras? Pois bem, né? Agora esse novo processo é também com relação ao Odebrecht, mas existem outras empreiteiras. E ele fez contato com todas elas, levando elas para o exterior, né? Ele acompanhou, fez tudo isso. Eu acho que tudo isso ainda está na ponta do iceberg, é uma partezinha muito pequena lá em cima. Que 9 anos é o início da coisa. Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Tem muita coisa para ser investigada, né? O pessoal está espaneando agora, mas na verdade a coisa já é bem maior. Lá por baixo a coisa está bem mais profunda,
né? Você sabe que o iceberg tem 10% em cima da água, o resto, os 90% dele está debaixo da água. 10% só do iceberg fica em cima da água. E nós não vimos ainda, só vimos a pontinha do iceberg, a gente não viu nem sequer os 10% ainda. Eu acho que a coisa é muito maior, eu acho que a coisa é muito mais profunda e que não foi aprofundado porque ainda tem Michel Temer lá na gestão do negócio, né? Tu vê agora o ministro da Educação foi ministro do governo do PT, ou melhor, trabalhou, não foi ministro do governo do PT, trabalhou como funcionário lá dos governos petistas, era secretário, era chefe de gabinete, não sei assim, o atual ministro da Educação, de Cultura, né, do governo Temer, foi empossado hoje, né? Então ele tem vínculos ainda com relações, com aproximações e negócio assim, e que de alguma maneira tenta agradar a todo mundo, a todo momento, né, assim, negociar, é um sobrevivente, eu falei para vocês, o PMDB deu uma guerra nuclear, sobrevivem as baratas, as formigas e os PMDBistas aqui no Brasil, eles são sobreviventes. Então eles negociam com tudo, com todos, eles tentam amenizar a situação. Vocês veem que agora o PT está tão preocupado com essa questão do Lula, que eles não estão nem batendo sequer muito no PMDB. Agora, deu fora Temer também nessa caminhada ali da Paulista, fora Temer, isso aqui. Mas não é com toda essa vontade, com toda essa força realmente, né? Até porque o fora Temer ainda tem consequências também para o PT, né? Na verdade, também tem, né? Porque o Temer é indubitavelmente vice da Dilma Rousseff. Eles podem até tentar bancar de oposição do outro, mas na verdade, se bobear, estão lá se beijando na boca lá no cantinho da sala, né? Coisa não são tão odiosos assim um com o outro, né? Não parece a coisa tanto desse jeito, não. E a verificação a comprovação disso é porque já poderiam ter feito essa CPI, essa questão contra, porque eles têm maioria no governo, isso aqui eles poderiam fazer uma CPMI contra a questão do BNDES. Não fizeram ainda, não foi feito ainda um negócio quente como deveria ser feito, né? As pesquisas, as investigações sobre esse tema. Cara, são bilhões que poderiam voltar para os cofres do Brasil e não precisaria ter tanto questão do sacrifício do povo brasileiro. Se for verificada essa questão que está prendendo o presidente fora daqui do Brasil, prendendo o presidente pelo mundo por conta da Odebrecht, se for verificada essa questão, aí a gente pode voltar a conversar e dizer, olha, estão resgatando dinheiro, estão trazendo de volta, estão repatriando verbas, isso, aquilo, mas não, eles não querem conversar a esse respeito, não querem discutir nada a esse respeito. A realidade é que esses 9 milhões de Lula é pouco. Em torno dele deve ter muito mais dinheiro. Nas rebarbas dos outros petistas deve ter muito mais. E se vocês pesquisar, e agora também deu a questão do Renan Calheiros, dizendo que não, que é criminoso, que está delatando ele, isso e aquilo, mas também já está delatando a questão do Renan Calheiros, dizendo que realmente ele é corrupto, que também tem dinheiro e lavagem de dinheiro fora do Brasil, isso e aquilo. E não sei quantos processos, tem uns 9, 10 processos contra ele, mas assim, e ele ainda está lá, né? Então, já saiu da presidência, mas continua sendo apresentada contra ele denúncias diversas, né? Vão crescendo as denúncias contra Renan Calheiros e ele continua lá no Congresso Nacional, mesmo sendo oposição ao próprio PMDB e ao próprio Michel Temer, né? Ele nunca vai deixar de ser acusado sobre as coisas e incrivelmente é um sobrevivente, como eu disse, PMDBista, né? Então a gente tem que ter um pouco de esperança, tem que ter um pouco de fé, mas realmente a coisa é complicada. A coisa recém está no começo. Só quando entrar a história do BNDES é que a coisa vai realmente ter faxina. Agora eu me pergunto, será que vai ser feito isso
a tempo das eleições ou não? E se for feito após as eleições, o próximo governo vai fazer ou vai engavetar? Vai depender de quem for eleito, né? Eu preferiria que começasse antes das eleições. Ia expor muita coisa. E muito voto que hoje a gente pensa em dar, a gente não daria. Então o ideal seria que a gente começasse a levantar essas bandeiras para começar a discussão do BNDES o quanto antes. Isso ia expor muito mais todos eles. Talvez por conta disso, é que eles não queiram. Eles não querem essa bola de neve correndo morro abaixo, né? Este fogo correndo morro acima, né? Aparecendo antes dessas próximas eleições. Já eu gostaria muito que isso acontecesse, porque aí eu saberia que eu não estaria votando de novo num presidente corrupto, né? Porque eu não voto mais, por exemplo, no Aécio Neves. Eu votei no Aécio Neves porque eu não tinha opção para votar em relação a Dilma Rousseff, né? Eu votei no Aécio. Eu não ia votar na Marina Silva de jeito maneiro, né? Porque ela é o plano B do PT. Então, votei no Aécio Neves, crente de que ele sairia o Brasil do lamaçal que está nessa situação. O que aconteceu? Aparece que ele também tem seus podres, seus esqueletos nos armários, né? Então, Aécio Neves, eu tenho minhas ressalvas a esse respeito, não darei meu voto novamente a ele, né? Essa é uma opção minha, né? Pessoal. Darei meu voto a uma outra pessoa qualquer, não sei ainda quem, porque não sei quem são os candidatos para 2018, né? Mas não darei para ele, isso é certo. Para o PT de forma alguma, para a esquerda de forma alguma também, né? Farei o meu voto a mais à direita nessas próximas eleições, é uma opção minha, né? Porque eu quero endireitar o Brasil em todos os sentidos, né? E eu acho que é o caminho, porque só assim a gente vai conseguir modificar o Supremo Tribunal Federal, o STF, e que aí o próximo presidente vai eleger 4 novos ministros, e que pode fazer com que o combate à corrupção modifique no Brasil, porque o que vai acontecer? Vai ter uma nova conjuntura, uma nova configuração no judiciário, no Supremo Nacional, que pode ajudar no combate à corrupção nacional. Por isso, meu voto vai ser mais à direita. Não por outro motivo qualquer, exatamente para o combate à corrupção, por conta de nenhum outro motivo, né? O motivo é, vou combater a corrupção. O que eu preciso fazer para combater a corrupção? Votar na direita nas próximas eleições. Dar um voto válido e consciente na direita nas próximas eleições. Não sei ainda quem são os candidatos, então não posso votar. Dizer que vou votar. No momento que eu souber, eu darei meu voto e meu apoio, inclusive. Porque eu acredito que o Brasil tem jeito. Eu acredito que tem jeito sim. E existe muita gente boa, como o Sérgio Moro, né? Tento me colocar à altura deste grupo de pessoas que combate a corrupção. Posso não ser perfeito, posso não ser dono da verdade nem nada, mas eu sou amigo dela e tento fazer o meu melhor, né? Então espero que você faça também a sua parte e que também me ajude divulgando esse vídeo, colaborando para que a gente chegue ao máximo de pessoas possível e explique. Desculpe, eu sempre demoro um pouquinho, explico um pouco mais, mas é que é necessário que esses vídeos expliquem por que as coisas acontecem do jeito que são. Eles são aulas, eles não são vídeos doutrinadores, eles explicam de onde vem a coisa, para onde está e para onde pode ir, né? Os cenários possíveis. Então isso não é um videozinho que é para pessoas que não têm paciência, não, é um vídeo para você que quer, que está aí do outro lado, que quer uma alternativa para aquilo que está nas redes sociais, ou que está de um técnico, né? Eu sou cientista político mesmo, bacharel da primeira turma nacional, formado reconhecido pelo MEC e tudo, e que vocês não estão querendo ouvir só as notícias das mídias, dos meios de comunicação, do rádio, jornal, televisão, negócio assim,
e vocês deem uma olhadinha então em uma pessoa que tem uma opinião um pouco mais qualificada sobre alguma coisa. Por quê? Porque eu estudei, me preparei para ter toda essa informação. Então, quando eu vejo tudo isso sendo costuradinho, o que eu faço? Essa costura, essa colcha de retalhos que é a nossa política, eu tento desvendar. Tiro do politiquês e traduzo para vocês, né? Então, é mais ou menos isso que eu faço, né? É uma política sem mistério nenhum, né? É o que eu tento fazer para vocês. Espero que vocês apreciem, espero que vocês gostem e divulguem para os seus amigos. Por favor, compartilhem, né? É a forma que a gente tem de crescer o nosso canal e também de mostrar para as outras pessoas uma alternativa para tudo aquilo que está por aí, né? E eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse meu trabalho, né? Por favor, entendam, existe forma de salvar o Brasil, existe sim, né? Só que esse combate à corrupção, ele parte por realmente uma das portas de entrada dele é o BNDES. Então a gente precisa defender a investigação no BNDES, ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.